né? Porque, na verdade, se a gente for pegar biologicamente, né, as vaginas humanas, elas são diferentes das vaginas das outras espécies, né, do reino animal, porque as vaginas humanas, elas acabam tendo sexo, né, em momentos que as outras não têm, que seria quando está menstruada, quando está grávida, na pós-menopausa. E aí ele traduziu essa parte da aula assim: lo que pasa é que a vagina humana não descansa. E aí ficou, né? Então aí ficou essa frase, e é mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente sabe que uma das grandes causas, né, de tanto desequilíbrio da microbiota vaginal acaba sendo realmente aí a relação sexual. Beleza, gente? Vamos fazer a questão, então? Bora? Então tá. Olha só, essa questão então aqui de 2023, dessa prova que passou, né? 32 anos, múltiplos parceiros sexuais, comparece à unidade básica de saúde com queixa de corrimento, amarelo e fétido. Gente, olha só, o que vocês já pensam quando tá escrito assim, ó, amarelo e fétido? Ah, fétido eu já vou pensar em vaginose bacteriana. Tá. Ela não usa irritantes locais, né? E aí diz assim, ó, que no exame físico a parede vaginal está íntegra e olha ali, secreção de aspecto branco acinzentada. Se falou a palavra cinza, gente, cinza é gris, gris é Gardnerella, que é vaginose bacteriana. Mesmo que eles tentem colocar pegadinha ali, ó, de aparência bolhosa, né? Para você confundir um pouco com tricomoníase, não, se é cinza, é vaginose bacteriana. E eles estão dizendo, ó, que não tem colpite também. Lembra que a colpite é típica da tricomoníase, não tem colpite. Então, realmente é uma vaginose bacteriana. Então, olha só, o que eles perguntavam? Eles queriam que você desse o diagnóstico, valendo 3 pontos. Se você escrevesse o diagnóstico certo, já valia 3 pontos. Vamos escrever o diagnóstico? Ó, apresente o principal diagnóstico para o caso. Você tinha que escrever na prova. Vaginose bacteriana. Era isso. Escrever com a sua letra ali, ó. Vaginose bacteriana. Já pontuava 3. Já ganhava 3 pontos se você escrevesse certinho. E aí eles perguntavam quais eram os critérios diagnósticos. Gente, era só 3 que eles queriam, né? Então você ia lá e escrevia com a sua letra. Ó, 3 critérios diagnósticos. Aqui eu escrevi os 4, mas se você escrevesse 3, você já pontuava. Corrimento vaginal homogêneo, pH acima de 4,5, presença das clucells, né, que são as células guia, e o teste de WIF positivo. Na verdade, se você nem escrevesse o teste de WIF, você já pontuava. Ou se você esquecesse do pH, por exemplo, né, na hora da prova, já pontuava também, porque 3 já eram suficientes. E olha só a outra. Eles perguntaram qual era o agente etiológico mais comum. Valendo 2 pontos, tinha que escrever o nome do bicho. O nome do bicho é Gardnerella vaginalis. Muita gente escreveu só Gardnerella. Gente, eles não consideraram. Tinha que escrever o nome certinho, o nome científico do bicho, né? Todo mundo sabe que nome científico a gente escreve a primeira palavra com letra maiúscula, né? E a segunda com letra minúscula. Então, Gardnerella vaginalis. Doutor, Oi. tudo bem? Doutor, temos uma pergunta aqui do aluno Sérgio Tadeu. A pergunta dele é o seguinte: doutor, se na infecção fúngica tiver a presença de outras variedades de fungo, podemos utilizar o itraconazol? Podemos sim. O itraconazol também ele pode ser usado, Sérgio. É uma medicação boa para a gente usar. Só ele não é considerado no Brasil como medicamento de primeira linha, tanto que ele não tem no SUS, né? Então é uma medicação que aí a paciente teria que comprar. No Brasil, a gente sempre tenta prescrever as medicações que são disponibilizadas, né, pela farmácia do SUS, que aí é distribuição gratuita. Então, o itraconazol não tem no SUS do Brasil. Aí a paciente teria que ir na farmácia, né, e teria que comprar. Mas você pode usar sim, com certeza. É uma medicação que dá para a gente usar sim. Show de bola. Pessoal, quem tiver outras dúvidas, tá? Pode estar mandando aqui no chat do YouTube, que a gente está lendo aqui e a gente vai estar passando para o doutor, tá bem? Doutor, pode continuar, doutor. E a última pergunta, gente, então era essa aqui, ó, que falava em 2 fatores de risco, né, para recidiva dessa doença,
que é aquilo que a gente falou. Na verdade, prática sexual frequente, né? A prática sexual frequente sem preservativo, duchas vaginais, uso de sabonetes íntimos. Então, se você escrevesse isso, né, você já pontuava aí. Se dois você acertasse, né, escrevesse com a sua letra ali, já pontuava 2 pontos. E você poderia, vejam que assim, é uma questão que você poderia acertar a questão inteira, né, pontuar a questão inteirinha aí na sua prova. Tem mais pergunta? Sim, doutor. Temos Vamos lá. mais uma pergunta aqui. Agora é da Uhum. Anastácia, do terceiro F, aqui da sede 3. A pergunta é o seguinte: doutor, e as características da secreção bolhosa? Essa foi a pergunta dela. Anastácia, a secreção bolhosa, na verdade, ela na garnerela você pode ter bolhas também. Na verdade, assim, a garnerela ela dá aquele corrimento, a vaginose bacteriana dá aquele corrimento homogêneo, cinza, né? Só que às vezes pode ter bolhas pequenas, muito pequenas, né? Então, não é a grande característica dela, mas em algumas mulheres pode dar bolhas pequenas. É diferente da tricomoníase, que a tricomoníase dá bolhas grandes, assim, são muito evidentes, né, as bolhas da tricomoníase. Então, a diferença é o tamanho. Na tricomoníase, você tem bolhas grandes, muito evidentes, e na vaginose bacteriana, você tem bolhas pequenininhas em algumas mulheres, não são todas que vão ter. Então, eles colocaram justamente a presença das bolhas, porque era uma paciente que tinha, né, mas eles colocaram para tentar te confundir. Mas o resto, né, viram que fechava para vaginose. Eles colocaram que era cinza, eles colocaram que ela não tinha colpite, né, que isso é muito importante. Na trica tem que ter colpite. Você olha o colo, ele tem que estar em morango, né? E se eles escreveram que não tinha colpite, é porque não era tricomoníase. Então, eles botaram as bolhas ali só para dar uma confundida, porque realmente algumas mulheres podem ter bolhas aí na vaginose bacteriana. Bacana, né? Pessoal, olha só que interessante, né, doutor? Assim como a gente está vendo, a gente não precisa somente ter o conhecimento teórico, a gente tem que saber fazer prova, né, doutor? Isso é muito característico dessas bancas, né? Às vezes a gente tem o conhecimento teórico muito bem, assim, aprimorado, mas se a gente não souber interpretar aquela banca, saber fazer perguntas, às vezes a gente acaba comendo bola por não saber realmente fazer prova, né? A gente tem aqui que já se preparando justamente para isso. Não só para saber todo o conhecimento, mas também para saber fazer prova. E é justamente isso que entra o Medcel, né, doutor? Sabe que assim, Arthur, teve muita gente boa demais, assim, sabe, que fez uma boa formação, que sabia responder bem a questão, mas que errou justamente porque faltou esse traquejo de ser proveiro, né? E eu sempre digo que saber ser proveiro é uma arte, né? A gente tem que ler a questão e entender o que que a banca está querendo te dizer com aquilo, né? E, inclusive, todas as questões têm armadilhas, né? Isso é uma característica das provas do Brasil. Não só prova de revalida, mas prova de residência é assim também. Eles tentam botar um veneno ali, sabe? Sempre tem um veneninho ali para você tentar beber desse veneno. São as famosas armadilhas que a gente fala, né? Então, vocês viram que nessa aí a armadilha eram as bolhas. Teve uma questão objetiva que quem viu a prova agora de 2023 vai lembrar que tinha uma questão objetiva que eles botaram assim, ó, que era uma paciente com sífilis, né? E a ampola da penicilina tinha 1.200.000 unidades. Na verdade, o tratamento é 2.400.000 unidades. Então, eles perguntaram assim, ó, quantas ampolas você tinha que dar, né? E muita gente colocou ali, uma ampola, porque a gente geralmente na prática prescreve uma ampola, né? Não, mas se a ampola tem 1.200.000, você tem que fazer a conta, né? São 2 ampolas para dar 2.400.000. Então, tem que saber identificar onde que eles colocaram a pegadinha. E esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é justamente não só ensinar medicina, mas te ensinar essa coisa de ser proveiro, porque muitas vezes você pode ser um baita médico, uma baita médica, ter tido uma baita formação, mas você não tem aquele traquejo de saber fazer prova, né? De entender o que eles estão querendo te colocar na questão. Às vezes a gente fica meio revoltado com isso, né? Mas não deveria ser assim. Gente, tem muita coisa na vida que infelizmente é assim, né? E o nosso trabalho é esse, é te mostrar como fugir dessas armadilhas e como aprender a entrar na cabeça do examinador, na cabeça daquela banca, para você acertar a questão.
Que legal, doutor. É sensacional.